Vamos lá falar da herpes zoster. Vocês perguntaram muito aqui para mim no vídeo de dor neuropática, né, sobre herpes zoster, o que seria isso e tal. Então, assim, herpes zoster basicamente é um vírus, né? O vírus da herpes, geralmente o paciente, né, e que tem essa relação, né, com a varicela zoster, né, com o catapora, popularmente a gente fala, né? Então, muitas vezes, né, geralmente o paciente teve a catapora lá na infância e esse vírus fica adormecido durante décadas no seu corpo, né? É como se o vírus ele atingisse. O vírus tem essa característica, né? Diferente de bactéria, tudo isso, ele tem essa capacidade às vezes de ficar adormecido durante muitos anos, né? Por isso que tem até o debate, né? Vírus é ser vivo, não é? Tem toda essa coisa porque ele tem essa característica de às vezes de adormecimento durante muito tempo e por algum motivo, de um modo geral, o paciente baixa imunidade por quimioterapia, estresse, o próprio envelhecimento acaba fazendo isso. Nessa baixa de imunidade, o que é que vai acontecer com o paciente? Esse vírus vem à tona novamente. E esse fato do vírus vir à tona novamente, o que é que o paciente nota, né? Como ele atinge nervo, de um modo geral, esse vírus vem à tona num nervo específico. Então, pra gente que é neuro, né, o dermatologista também, bate o olho e já vê, o clínico geral bate o olho e já vê, porque é uma lesão bem característica, né, parece umas vesículazinhas, né, umas bolinhas bem pequenas, fica avermelhado, né, e o mais clássico é isso, é se respeitar o trajeto do nervo. Então, quando a gente olha, a gente já vê o que tem, né. Muitas vezes esses pacientes, que aí é o grande problema, né? Ela incomoda muito, então dói, coça, queima, né? Quando tá ativa. Geralmente essas vesículas ficam em 7 dias mais ou menos, depois isso passa, ainda fica o vermelhidão e fica a dor, né? O que o paciente reclama é a dor e o incômodo, né? Porque bota a roupa ali incomoda, tudo que ele passa ali incomoda, né? Então essa é uma das principais preocupações do paciente. O segundo é o risco de outra pessoa pegar. Então realmente tem que ter cuidado não toalha, compartilhar, né, peças íntimas, nada disso, camisa, roupa que está em contato com a vesícula, né? Quando essa vesícula rompe, que sai o líquidozinho, de preferência cobrir com gazezinho, alguma coisa assim, para justamente não ficar escorrendo e pegar em outros locais, lavar a mão bastante, então uma série de cuidados quanto a isso, né? Essa preocupação aguda também dá espaço a uma preocupação crônica, porque como ela afeta o nervo, é bem comum chegar na gente neurocirurgião pacientes que passaram dessa fase aguda e continuam com dor, que a gente chama isso, né, da dor característica, que é uma dor neuropática, é uma dor diferente, é uma dor que não passa com dipirona, é uma dor que incomoda muito, o paciente não consegue fazer nada, ele fica muito incomodado, né? Geralmente esses pacientes chegam ansiosos, muitos chegam até depressivos por causa dessa dor crônica, porque é uma dor que não deixa ele fazer nada quase do dia a dia, né? E de um modo geral, ela precisa de um tratamento específico, que é um remédio diferente, né? Um remédio que a gente usa para dor de cabeça, para dor lombar. É um tipo e classe de remédio diferente. Tanto que eu até explico para o paciente quando a gente passa, que são remédios, né, anticonvulsivantes muitas vezes, remédios derivados de antidepressivo. Então são remédios de classes que até o paciente estranha, né? Porque ele lê a bula, tá lá, é antidepressivo, é anticonvulsivante, mas justamente por isso. Esse tipo de dor neuropática ela é tratada diferente da dor comum, né? A grande preocupação da gente é com o envelhecimento da população, porque esse tipo de dor tem sido cada vez mais comum. A grande maioria dos brasileiros tiveram catapora, né? Eu tive, a maioria das pessoas, né, tiveram, e esse vírus está aí adormecido, né? E de um modo geral, a característica clássica dele, né, que a gente mais vê no dia a dia, é a população de terceira idade, né? O idoso, né? Acima de 50, 60 anos de idade, é a pessoa que normalmente vai manifestar essa doença que incomoda muito. Ele já pela idade, já tem às vezes dor articular, tudo isso aí soma com essa dor, então o paciente já chega bastante nervoso, né? Já tem a vacina hoje que ajuda bastante, né? Tem situações, indicações específicas. Sempre mando os pacientes conversarem com o geriatra dele sobre a recomendação, no caso dele e tal, mas é uma vantagem grande que a gente já tem hoje, né? Em especial pessoas com mais de 50 anos. Pode fazer, né? Tem uma série de recomendações, né? Quando faz, para quem já tem até herpes, zoster, você pode fazer também, mas tem um intervalo, né, que tem que ser respeitado de um ano entre a última crise. Mas assim, o principal característica desse paciente é dor. E muitos desses pacientes, como pode afetar vários nervos, né, essa neuropatia crônica vai ser recorrente. Essa é a grande preocupação, é um tratamento difícil, emocionalmente o paciente fica abalado, mas a maioria deles você consegue tratar e fica muito bem, né? E além disso, existem uma série de outras técnicas, né? Bloqueio anestésico, uma série de coisas que pode ser feito. Mas a grande maioria dos pacientes é resolvida com medicação mesmo. Tá bom? Via oral e ele vai ficar bem.
Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa deixa aí no comentário. A gente fala mais um pouquinho dessa doença, que é bem comum. Às vezes as pessoas confundem, né, com aquela herpes labial. São doenças diferentes. Herpes genital são doenças... O herpes é o mesmo nome igual, mas herpes zoster, por causa da varicela zoster, então são doenças, vírus, tudo diferente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.